Que tenhamos todos uma boa noite. Hoje o nosso tema é a palavra sincera. Antes de qualquer coisa, é importante que nós possamos pensar na palavra não enquanto isso que nós muitas vezes pensamos que é só aquilo que sai da nossa boca, mas sim pensar a palavra como tudo aquilo que sai do nosso ser em forma de significado e que endereça uma mensagem aos outros. Seja a nossa palavra propriamente dita, a nossa fala, os nossos gestos, as nossas atitudes. Então é de uma palavra mais geral, mais global que nós vamos falar hoje. A palavra sincero tem uma história muito interessante por trás que pode nos auxiliar a pensar sobre esse tema. Os romanos tinham um hábito que era fazer alguns vasos com uma cera muito especial. Essa cera, ela tinha uma propriedade bem interessante, que quando alguém trabalhava muito bem essa cera para a construção de um vaso, de alguma peça, essa cera ficava tão fina, tão lisinha, que chegava a ficar transparente. E muitas vezes o vaso, quando era muito bem trabalhado pelo artesão, chegava a ficar tão transparente que era possível ver o que havia dentro daquele vaso. Por essa razão, muitas vezes, os romanos, quando viam um vaso muito bem feito, muito bem trabalhado, muito bem produzido por essa cera especial, chegavam perante esse vaso e diziam assim: nossa, que vaso lindo, que vaso transparente, parece um vaso sem cera. E a palavra sincera passa muito mais tarde a se transformar na palavra sincera, que é hoje o que nós utilizamos como conceito para uma qualidade nossa, uma qualidade da nossa palavra. É interessante a gente pensar sobre essa história dos romanos e os seus vasos tão transparentes, que o que essa história nos coloca, essa história verdadeira, é que essa cera, ela não é transparente por si só. Ela se torna transparente na medida em que o artesão tem a habilidade de trabalhá-la e torná-la fina e perfeita ao ponto de ela se tornar transparente. Isso pode nos fazer pensar e também nos alertar para o fato de que a sinceridade no nosso íntimo não é algo que está dado. Ou eu sou sincero ou eu não sou. Eu nasci sincero ou não nasci. A sinceridade, assim como outros atributos espirituais, outras qualidades possíveis para o espírito, é sim algo que deve ser trabalhado, deve ser construído. É sim uma conquista da alma. Num segundo momento, nós podemos pensar que muitas vezes nós fazemos uma muito rápida associação entre a transparência e a vulnerabilidade. Muitos de nós pensamos e nos defendemos de determinadas situações pensando assim: eu não vou ser transparente nas minhas relações, eu não vou mostrar para o outro aquilo que eu realmente sou, não vou mostrar meu íntimo ao outro porque isso me torna vulnerável. Nós temos muitas vezes esse medo. E muitas vezes, por esse medo, nos fechamos, fazendo com que nós, de certa maneira, fiquemos vasos opacos, através dos quais não se pode ver nada. Mas, para que a gente possa pensar sobre esse assunto, vale a pena nós começarmos pensando que, a partir do momento em que nós nos trabalhamos para nos tornarmos transparentes, os primeiros beneficiados somos nós mesmos. Até porque, quando nós estamos vulneráveis, inseguros, muitas vezes, as primeiras pessoas a nos agredir somos nós mesmos. Vamos pensar então sobre a sinceridade, pensando sermos sinceros, a nossa palavra sincera em relação a nós mesmos
e, num segundo momento, na nossa relação com os outros. É muito necessário que a nossa palavra sincera se dirija primeiramente a nós mesmos. Vocês devem conhecer aquela fábula da raposa que estava com muita fome passeando na floresta, quando, de repente, ela estava bastante angustiada com aquela situação, não encontrava nada para comer, e de repente ela olha num parreiral e vê uvas. As uvas estavam lindas, elas estavam grandes, e ela conseguia ver de muito longe que aquelas uvas estavam maduras. Logo, ela ficou com muita vontade de comer aquelas uvas e logo pensou: é aí que está o meu almoço. Foi se dirigindo até aquela parreira, e quando ela chega, tenta alcançar as uvas, se esforça, dá o seu melhor para conseguir alcançar as uvas, ela simplesmente não consegue alcançá-las, porque as uvas estão muito acima daquilo que ela conseguia alcançar. Nesse momento, o sentimento que enche e preenche o íntimo dessa raposa é o sentimento associado à sua fome da frustração. Primeiro, ela sentia fome. Agora ela está terrivelmente frustrada porque ela não conseguiu, com seus esforços, dar conta dessa sua necessidade básica. Como sair dessa situação? Muitas vezes a fome não nos desestrutura tanto como os conflitos íntimos que nós carregamos. Antes de dar conta do problema que seria a fome, a raposa, para conseguir suportar a sua frustração, sai daquele intento, desce do lugar em que estava colocada e diz: essas uvas estão verdes. E porque estão verdes, devem estar muito azedas. Só os cachorros vão querer comê-las. E vai embora. Nós, muitas vezes, temos essa atitude em relação a nós mesmos. Muitas vezes, no nosso dia a dia, nós damos o nosso melhor para que as coisas aconteçam da maneira como nós esperamos. E quando nós damos o nosso melhor, muitas vezes o nosso melhor não é o suficiente para que a gente alcance aquilo que nós colocamos como meta. E aí, diante dessa frustração, ao invés de conseguirmos aceitar que os nossos limites são talvez maiores do que nós imaginávamos, é muito mais consolador inventar uma mentira, mentirmos para nós mesmos, para não nos sentirmos tão derrotados assim. E às vezes, a mentira que nós criamos para nós mesmos é direcionada ao exterior. Então, nós tentamos alguma coisa, seja no nosso campo profissional, nós tentamos uma nova ação lá na nossa empresa, no nosso campo de trabalho, e essa ação não dá certo por alguma razão, nós vemos que não saiu como nós queríamos, aí a gente, antes de conseguir pensar que algo não fizemos de acordo para que aquilo acontecesse, nós pensamos: a equipe não quis, a equipe não contribuiu, os outros não fizeram a sua parte. No nosso relacionamento, quando queremos discutir alguma questão e modificar algo que não está bem, também acabamos tomando essa iniciativa. Por não conseguirmos ver que muitas vezes não conseguimos dar aquilo que queríamos dar, que não conseguimos chegar nos objetivos que nós temos para a nossa vida, nós acabamos dizendo que o problema é do outro. Não é eu que não consigo pegar as uvas, são as uvas que estão verdes. Ou então, conseguimos no nosso dia a dia encontrar razões e construir teorias para dar uma resposta àquilo que nós julgamos inconscientemente, lá no nosso íntimo, que não é o melhor. Aí, se nós talvez não aceitaríamos tanto, que não somos tão honestos assim, nós dizemos assim: mas todo mundo desvia um pouco. Eu vou levar esse troco que não está bem certo, mas o problema é do caixa lá que me deu o troco errado, ele deveria estar mais atento. Ou se julgamos por alguma razão ou nos incomodamos quando fazemos uma fofoca de alguém, nós logo pensamos: todo mundo faz fofoca de todo mundo e devem falar de mim muito mais do que eu estou falando dele.
Todas essas explicações são muito lógicas, mas elas têm uma função de nos iludirmos em relação à nossa verdade. Nós construímos uma mentira e contamos essa mentira para nós mesmos, para suportar aquilo que nós não conseguimos suportar, aquilo que nos falta, aquilo que ainda nós não conseguimos conquistar. Por que que essa atitude faz mal a nós, primeiramente? Por que que essa atitude ela pode nos fazer muito mais mal? Porque na nossa vida, quando nós inventamos uma mentira dessas, nós deixamos as uvas para trás. E ao invés de conseguirmos pensar que por alguma razão não conseguimos alcançar essas uvas e que deveríamos pensar em outras alternativas para conseguir, nós saímos e colocamos a culpa em outro ser. Quando nós colocamos a culpa no exterior, nada nos resta fazer. E nesses casos, se eu não consigo passar no concurso, eu dou a desculpa de que já tinha alguém marcado para entrar. E a consequência é que nas próximas vezes eu não vou tentar, porque com certeza todas as vezes alguém vai estar marcado. Nós acabamos deixando para trás inúmeras oportunidades de saborear uvas maduras que estavam ali à disposição da nossa inteligência para pegá-las, porque não conseguimos suportar que o primeiro degrau da dificuldade nós não conseguimos subir. Acabamos, de certa maneira, carregando uma ilusão para o resto do nosso caminho. E com isso, não conseguimos ser honestos com os outros. Se a raposa, por exemplo, tivesse saído dessa circunstância e no meio do caminho tivesse encontrado uma amiga raposa, e a amiga raposa dissesse, por que você está assim? Muito provavelmente ela ia contar que ela tinha encontrado uvas verdes, azedas, que não tinha muita graça, mas que ela estava com fome. Ela não ia conseguir contar a história verdadeira. Jamais ela chegaria para a amiga e diria assim, eu tentei pegar as uvas, mas não alcancei e fiquei braba porque não consegui alcançar. Porque, mentindo primeiramente para nós, não há possibilidade de falar a verdade para o outro. Por isso que sermos honestos, sermos verdadeiros e sinceros, começa pela atitude de sermos sinceros conosco mesmos. E muitas vezes são muitas as mentiras que nós contamos para nós mesmos e acabamos acreditando. Eu fumo, mas eu não sou viciado. Eu faço fofoca, mas todo mundo faz e eu tenho razão, porque essas fofocas não são mentira. Essa minha atitude, que muitas vezes parece ser roubo, não é tanto assim, porque no fundo tanta gente rouba tanta gente. Eu não sou alcoólatra. Eu bebo socialmente. Essas são, sim, mentiras que muitas vezes nós contamos para nós mesmos. Porque a partir do momento em que nós passamos a considerar essas situações como verdadeiras, só há uma instância no mundo que vai nos cobrar uma outra postura, que é a nossa consciência. Se eu passar hoje a aceitar que sim, eu sou viciada no cigarro, eu sou fumante e isso, por alguma razão, não está fazendo bem para mim, a única pessoa que vai me cobrar outra postura sou eu mesmo. E enquanto eu acredito que não sou, eu estou, de certa maneira, me tirando dessa responsabilidade. Quando nós somos sinceros conosco mesmos, nós não conseguimos mais continuar mentindo. E isso exige uma responsabilização, uma outra atitude, que a gente possa mudar aquilo que a gente não estava conseguindo ver. Há uma necessidade muito grande de que a gente também consiga ser sincero e direcionar a nossa palavra sincera aos outros. Muitas vezes, se nós somos assim, que inventamos muitas mentiras para nós mesmos, nós ficamos muito suscetíveis a que os outros nos contem e nos apliquem as tais mentiras também. Ficamos muito seriamente vítimas e muito provavelmente vítimas dos bajuladores.
E também podemos nos tornar um bajulador. Porque quem se engana a si mesmo, muito facilmente pode ser enganado pelos outros. E aí muitas vezes nós somos convidados pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelas pessoas que trabalham conosco, a dar conselhos, a dar uma opinião em relação àquele momento que a pessoa está vivendo. E quando nós temos a nossa palavra direcionada, não pela sinceridade, sim pelos nossos interesses próprios, sejam eles interesses morais ou interesses materiais, muitas vezes nós nos tornamos e caímos na teia da bajulação. Aí um colega de trabalho chega para nós e diz assim, mas eu estou com uma vontade de mudar de cidade, de ir para um centro maior, me fizeram uma proposta de emprego assim, que eu vou poder colocar mais as minhas habilidades, o meu conhecimento, o que tu acha disso? E o que responde não é a sinceridade, e sim o interesse próprio. E aí nós respondemos, mas olha, que coisa fantástica, tu é uma pessoa muito inteligente, o teu talento não cabe aqui nessa empresa, claro que tu merece uma coisa maior. Antes de avaliarmos se é o melhor para aquela pessoa que nos pergunta, nós pensamos o que é melhor para nós. Porque indo embora da nossa empresa, aquela pessoa, ela deixa de ser também nossa concorrente. Muitas vezes, a nossa palavra é direcionada por esses interesses. E quem consegue contar uma mentira para si mesmo, cai na bajulação de não conseguir ver um interesse como esse por trás do ai, você é inteligente, como você merece ter uma condição melhor. Isso é algo que nós precisamos nos cuidar. Allan Kardec diz que a pedra de toque da sinceridade é o desinteresse, seja ele moral ou material. Nós só seremos sinceros quando nós conseguirmos avaliar uma situação, deixando para trás o nosso interesse moral e intelectual, pensando sim no outro. Em outras circunstâncias, quando alguém chega até nós e nós temos que oferecer a nossa palavra, essa pessoa nos pede um auxílio, nos pede uma ajuda, um direcionamento, e em todas essas circunstâncias nós temos um compromisso ético e moral com aquele que se dirige até nós, porque quem nos faz uma pergunta supõe em nós que nós sabemos, que nós temos um conselho viável, um conselho importante para dar, nós temos um compromisso ético e moral. Muitas vezes, quando alguém chega para nós com as suas questões, nós tentamos impor a nossa verdade. Isso acontece muito quando a gente começa a frequentar, vamos dizer aqui, a casa espírita, e a gente se maravilha com todas as respostas que nós encontramos para as nossas perguntas. Nós tínhamos perguntas milhares, e no Espiritismo encontramos as respostas para as nossas perguntas. E aí a gente chega em casa e o nosso marido, a nossa esposa, o nosso filho não tinha essas perguntas, ou então ele, por alguma razão, está em outro momento. E a gente chega lá e a gente quer dizer, olha o que eu estou vendo. Acredita no que eu acredito. A gente tenta convencer o outro e impor a nossa verdade ao outro. Só que quando a gente tenta convencer alguém, quando a gente faz esse movimento por convencer o outro, a quem será que a gente está precisando convencer? Talvez não seja necessariamente a outra pessoa. Os Espíritos nos falam no Evangelho que a verdadeira convicção é calma, refletida e motivada. Revela-se como a verdadeira coragem pelos fatos, isto é, pela firmeza, pela perseverança e, sobretudo, pela abnegação. É muito louvável que a gente queira que o outro sinta a realização que nós estamos sentindo, mas nós não podemos impor. Nós temos, sim, condições de oferecer instrumentos para que essa pessoa possa também se comprazer do mesmo modo que nós, nessas verdades, nessa verdade que para nós é a aceitável, mas nós não podemos impor.
Cada um de nós entende as coisas de acordo com o seu estágio evolutivo e com aquilo que vem construindo até então. Com certeza, tudo aquilo que essa noite for falado, cada um vai associar com as suas vivências, com aquilo que vinha pensando, e pode ser que muitos significados diferentes apareçam no pensamento de cada um. É por isso que muitas vezes, quando a gente está numa relação com alguma pessoa e a gente está um pouco mais de fora, a gente consegue ver as coisas com mais clareza. E aí a gente quer chegar lá para nossa amiga e dizer assim: tu está sendo traída, olha isso está acontecendo. Mas a pessoa não está em condições ainda de ver. Ver as coisas que nos acontecem precisa de um tempo. É como olhar para o sol. A gente não tem como olhar rapidamente para o sol e enxergar. A gente tem que ir criando mecanismos, trazendo um pouco de sombra para poder olhar mais diretamente para o sol. Mesmo assim, nós não conseguimos, porque a luz do sol nos cega. Tudo aquilo que nos é mostrado num momento em que nós não temos condições de entender, muitas vezes, além de não nos ajudar, acaba nos desestruturando. A gente tem sim o compromisso de ir auxiliando a pessoa, se a gente já vê, a poder ver também dessa maneira. Mas isso não significa que a nossa seja a verdade absoluta. Ou que a gente possa entregar uma verdade pronta para alguém. Por que isso é importante que a gente possa pensar? Para a gente respeitar o tempo de cada um para entender as coisas. O tempo de cada um de construir aquilo que é necessário na sua vida. Muitas vezes, outra situação que nos acontece é que nós somos agredidos por alguma pessoa. A pessoa chega e nos agride, fala tudo que vem na cabeça e nós nos sentimos agredidos. E muitos de nós têm uma postura que é falar na hora. Fala, responde. Na verdade, ao invés de agir, reage àquela situação. Alguém chega para mim, me fala um monte de coisas e eu respondo. E tem muitas vezes que a gente diz assim: ai, depois eu fui para casa e fiquei pensando no que eu podia ter falado e depois pensei, mas por que não me veio na cabeça naquela hora que eu podia ter dito na hora para aquela pessoa? Muitas vezes esse desejo que nós temos de responder as coisas na hora, ou quando nós nos sentimos mal porque na hora nós não lembramos de alguma coisa para dizer, está muito mais a serviço do nosso orgulho do que da resolução de alguma questão. Porque a gente pensa nisso, pensando assim, se eu tivesse falado, aí sim, eu ia dar uma resposta que ia deixar a pessoa desarmada. Ela não ia ter condições de me falar mais nada. E muitas vezes, as discussões, as conversas, discutir relação, como a gente diz, no nosso dia a dia, seja com o nosso par amoroso, seja com os nossos amigos, é mais uma disputa para ver quem tem mais razão do que para chegar na solução de algum problema. E muitas vezes parece um monólogo, porque um fala, o outro fala, e aí um tenta ter mais razão que o outro. E isso não nos permite que a gente possa chegar à conclusão de alguma questão. O que muitas vezes acontece é que a gente não entende a função que a fala tem na nossa vida. A função principalmente que a palavra tem na nossa vida. Às vezes a gente acha que falar ou mostrar aquilo que nós estamos pensando é algo que só acontece quando a gente já pensou. Eu pensei tudo, agora eu vou falar tudo e está pronto. Na verdade, quando a gente expõe aquilo que nós estamos pensando, seja falando, seja de outra maneira, porque tem pessoas que não falam, a gente, na verdade, está usando o mecanismo da fala para repensar as coisas. Quantas vezes é tão importante que a gente se escute? Às vezes nós não precisamos falar para o outro, a gente procura um amigo para falar das nossas dores, mas a gente não está precisando que essa pessoa nos fale ou nos escute. A gente está precisando se escutar ao falar para o outro. Então a fala, mostrar aquilo que a gente está pensando, também tem essa função de que a gente possa fazer pensável o nosso próprio pensamento. Porque quando fica só na ordem do pensamento, muitas vezes as ideias são tão rápidas, elas acabam
escapando da nossa possibilidade de compreensão. Por isso nós temos que usar esse mecanismo. E quando nós formos pensar no que falar, que a gente possa ter uma postura na qual a gente respeite o tempo que nós precisamos para elaborar as questões antes de mostrá-las. Então é necessário que a gente primeiro pense muito sobre o assunto, pense muito sobre aquela circunstância, que a gente se dê o tempo de pensar e também de prestar atenção nos sentimentos que envolvem aquilo que nós estamos pensando. Mas por que eu estou sentindo assim? Por que eu estou sentindo isso? Por que isso me incomoda? Que sentimentos estão envolvidos? Por que eu estou querendo dizer para o outro tais coisas? Será que eu não estou querendo dizer para ele isso porque isso vai me fazer sentir melhor do que eu estou me sentindo agora? É mesmo para o outro? É mesmo para o benefício dele que eu quero falar? Então nós temos que pensar, nos darmos esse tempo para refletir, observar e dar atenção aos sentimentos que envolvem e aí sim selecionar aquilo que vai ser construtivo mostrar para os outros. É só na medida em que a gente se der esse tempo e que ao invés de pensar que na hora a gente tem que falar tudo, a gente poder escutar. E nem que a gente tenha que levar um mês para pensar sobre o assunto, que a gente possa ter a humildade de depois chegar e dizer, olha, eu pensei sobre aquilo e agora eu estou pronto para conversar. Podemos conversar sobre esse assunto? Porque aí nós vamos não estar somente fazendo algo a favor do outro, mas principalmente a favor de nós mesmos. Porque não é uma vez, não são poucas vezes que nós nos arrependemos quando falamos algo sem pensar. Uma fala que a gente esquece muitas vezes é a fala de reconhecimento. Quando alguém nos faz algo de bom, quando alguma coisa que o outro falou encontra uma necessidade nossa de pensar sobre as coisas e aquilo se torna significativo e muda a nossa vida, quando algum conselho ou quando algo que a pessoa fez nos ajuda na nossa vida, é super importante para nós e para o outro que a gente possa reconhecer e transformar isso em palavra. Obrigada. Obrigada por aquilo que um dia você disse e nem sabia que estava dizendo, mas isso serviu para mim. Isso me ajudou muito. Muito obrigado pela tua forma de ser com as pessoas. Foi observando a tua forma de ser com as pessoas que eu também repensei a minha forma de ser. O quanto é importante que a gente possa reconhecer e transformar o nosso reconhecimento em palavra. Lembrando da história dos vasos transparentes, há algo muito importante que a gente tem que ter atenção. Quando nós falamos nos vasos transparentes, nós muitas vezes podemos pensar que sermos sinceros é entregar tudo, é mostrar tudo. Mas nós temos o direito de guardar aquilo que nós julgarmos importante guardar para nós. Lembrando que, apesar do vaso mostrar através da sua constituição certas coisas, o vaso tem como função primeira, nesse caso, guardar. Então nós temos não só o direito, mas também temos o dever de guardar aquilo que por alguma razão seja importante para nós, que fique no nosso íntimo, ou que nós julgamos que não vai ser construtivo se nós chegarmos a mostrar. Com essa possibilidade de pensar a respeito da nossa sinceridade, que a gente possa ter a consciência de que sinceros seremos na medida em que nós lutarmos e trabalharmos para conquistar essa virtude. No nosso dia a dia, que a gente possa, no nosso caminho, escolher. Antes, sermos transparentes, porque transparentes nós vamos ser primeiramente também a nós. Porque quando nós carregamos o nosso saco, nossa mochila muito cheia de ilusões, contando muitas mentiras para nós, muito provavelmente a gente não vai conseguir construir coisas sólidas e chegar ao ponto que a gente quer, que é a nossa felicidade.
Agradeço a atenção de todos vocês e que nós tenhamos uma boa noite.